Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Texto esse, coincidentemente, lido inicialmente pelo irmão Genilson na sua leitura de introdução ao culto. A palavra de Deus diz, no versículos 22 e 23, de Efésios capítulo 1, o seguinte: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Esse texto é um dos textos que eu tenho citado mais quando se fala de igreja. O tema da conferência de aniversário da primeira Igreja Batista Bíblica da Paraíba, Igreja Batista Bíblica, coluna e firmeza da verdade, é um tema de extremada importância e um tema no qual cabe muito bem esse texto que nós acabamos de ler. Na realidade, a grande maioria das pessoas não entenderam absolutamente nada em relação à igreja. Também é verdade que muitos chamados de batistas não deveriam nem ser chamados de batistas. E é também verdade que muitos membros de igreja batista não sabem o que é ser membro de uma igreja batista, porque não conhece, não sabe o que é uma igreja batista. A igreja batista é o corpo de Cristo. Essa igreja batista bíblica aqui em Santa Rosa é o corpo de Cristo inteiro, completo, responsável e com autoridade para realizar toda a obra de Deus na terra, sem a necessidade de nenhuma intervenção externa. No projeto de Deus revelado na Bíblia, nós temos igreja, e tão somente igreja. Algo que se faz necessário dizer que quando uma igreja batista ela renega a cabeça, Cristo, e adentra um sistema denominacional, tipo Convenção Batista, Comunhão Batista Bíblica, Associação de Igrejas Batistas Regulares, ou qualquer uma outra, ela tomou uma decisão. A decisão de substituir a cabeça. Não tem como duas cabeças ocuparem o mesmo pescoço. E um corpo não atenderá a duas cabeças. A igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Santa Rosa, ela tem cabeça, que é Cristo, tronco e membros. Não falta absolutamente nada. É um corpo completo. E esse corpo completo de Cristo, Cristo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, é visto pelos demais, pela igreja. Tudo de máximo que se pode ver de Cristo na face da terra é uma igreja batista. Um anjão, como o pastor Miguel citava do Enéas,
em Jó, o cara foi uma vigília lá e perdeu uma festa lá e estava. Poxa, é verdade, foi 3 metros de meio. O anjão, como disse o pastor, citando o pai da renovação carismática no Rio Batista, não representa Cristo. Não prega o Evangelho, não tem autoridade. É mesmo um demônio. Não precisava se conhecer muito da Bíblia para que, ao aparecer um anjo nessa situação, já saber que era um demônio e não um anjo santo. Bom, Cristo não se revela por meio de anjos. A plenitude de Cristo na terra é a sua igreja. Amém? Amém. A plenitude de Cristo na terra é a sua igreja. A igreja de Cristo é de fato, irmãos, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Cristo tem a responsabilidade de guardar a verdade. No caso dos anjos, é só aqueles que podem trocar a Maria para atacar ele que não é. Não, é que eles eram anjos de fato. Eram anjos de fato. Esses anjos que aparecem hoje no meio pentecostal, eles contam outra história e não o que a Bíblia diz. Houve sim um tempo que Deus falou pelos anjos, a Bíblia diz isso. Mas depois da vida de Cristo, consolidado o Novo Testamento, nada mais disso é de Deus. Toda e qualquer ação assim vem do diabo e não de Deus. Certo? Então veja bem, a igreja do Senhor, ela tem a responsabilidade de reter, de guardar, de perseverar na verdade. Temos, nos dias atuais, muitos fracassos em relação à doutrina, porque não houve um entendimento do que é a igreja. É de fato um grande privilégio para um crente ser membro de uma igreja batista. É de fato também uma grande responsabilidade. Porque a igreja, o Senhor entregou o Evangelho. A igreja, o Senhor entregou as ordenanças, batismo e ceia. A igreja. Não foi ao pastor, não foi ao grupo de líderes, não foi aos apóstolos. Há um misticismo muito grande que beneficia tão somente o erro da famigerada Igreja Universal Invisível, que não existe, que não é bíblica, mas ela existe no imaginário dos teólogos, mas na prática bíblica não. Em Mateus 28, Jesus fala à sua igreja. Jesus não fala a homens, apesar de que ali havia um grupo de homens pertencente a uma localidade e estavam ali fisicamente, senão não era batista. É de suma importância entender para que se respeite a ordem escriturística.
A palavra de Deus diz, nesse capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Prestemos atenção. Esse é um texto onde os usurpadores criaram uma doutrina falsificada no que diz respeito a missões. Jesus aqui falou com os 11. Estavam lá os 11. Mas vocês já foram muito bem instruídos que em Lucas capítulo 6, versículo 13, Jesus tirou de dentro dos salvos a sua igreja. Não é isso? E ele deu o nome àqueles homens com os quais ele iniciou a sua igreja de apóstolos. É importante não desligarmos Mateus 28, 18 a 20 do nascedouro da igreja. Porque se desligar, aí começam a pensar e a pregar e a viver que Mateus 28, 18 a 20 foi dito a todo e qualquer crente, ou todo e qualquer homem. O que eu preciso para ser um pregador? Na mentalidade universalista, ser crente. Agora, olhando pelo crivo bíblico, essa ordem foi dada à igreja. Então, quem tem autoridade para pregar a palavra de Deus são aqueles que, de bom grado, ouviram a sua palavra. Receberam a sua palavra. Ouviram, receberam a palavra. Aqueles que de bom grado receberam a palavra de Deus foram batizados e agregados. Em outras palavras, os desagregados podem até pregarem por sua conta e risco. Se eles estiverem usando a boa palavra, pode até ter frutos, mas sem autoridade. Porque o fruto não é dele, o fruto é da semente. A semente é que nasceu. A semente é que nasceu. Mas a autoridade, e obviamente não só a autoridade, porque a autoridade sem responsabilidade dá no totalitarismo. A autoridade de pregar, aliada à responsabilidade de ensinar as doutrinas, foi entregue à igreja. Tudo, mas tudo que é necessário para o bom desenvolvimento da obra de Deus
está entre os membros de uma igreja. E isso é válido para uma igreja de 3 ou para uma igreja de 1000. Se a igreja for composta com apenas 3, os dons necessários para o desenvolvimento da mesma estarão lá. Se a igreja for a igreja de 1000 membros, os dons estarão lá. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem em si mesmo a capacidade de pregar, de ensinar. A igreja, para fazer a obra de Deus, não necessita de mais nada. Todo aquele aparato fora da igreja, para a igreja, não tem autoridade, não tem validação escriturística. Existem para dar suporte ao outro evangelho pregado pela outra igreja, a universal e invisível. Sempre falamos muito, alertando as pessoas com o cuidado que devemos ter com a chamada Igreja Universal Invisível. Não confundirmos com a Igreja de Edir Macedo, porque o estrago que a Universal de Edir Macedo tem feito é muito pequeno, comparado com o estrago que a Igreja Universal Invisível tem feito. Muito pequeno. Essa semana tem um debate com a minha lá para falar sobre esse demônio sobre cura, né? Aí eu falei para ela que eu disse que tinha dado essa autoridade para todos fazerem o que eles faziam. Todos não. Aí eu falei para ela que Cristo para curar, ele só precisa orar, mas para ele salvar as pessoas. Muito bem, né? Agora aí cabe Não é? Cabe um aparato de irmão Rosenildo. A cobra que ele trouxe do sítio. Bota o dedo aí. Entendeu? Porque a turma dessa de expulsa demônio, de cura, certo? É a mesma turma que crê que se botar a mão na boca de uma cobra não vai morrer. É a vez. Porque tem um tribunal nesse braço que ele é buscado no quarto. Que é o paralisia mais esquerda. Ela vai falar que era coisa do demônio, que eu digo para curar. A coisa mais importante que a cura desse tribunal falou que é a da salvação. Olha, irmã, deixa eu dizer um negócio. Do demônio é a cura dela, viu? Certo? Do demônio é a cura que ela está pregando. Certo? Do demônio é a cura dela. Agora, com todas essas baboseiras, a igreja universal do reino que não é de Deus tem feito menos estrago do que a igreja universal invisível. A igreja universal invisível é uma doutrina maldita que tem sido abraçada, principalmente nos últimos 200 anos, por muitas igrejas que eram batistas. Na hora que crê nessa doutrina, deixa de ser batista. Torna-se católico. Tem dois tipos de catolicismo. O catolicismo local, que é de Roma, que é o do Papa, que é físico. E o catolicismo universal, que é o da Reforma Protestante. Os reformados, eles nunca deixaram de ser católicos. Eles nunca foram coluna e firmeza da verdade. João Calvino e seu Lutero nunca foram crentes biblicistas. Nunca fizeram parte da igreja de Jesus Cristo.
E por não fazer parte da Igreja de Jesus Cristo e não poder mais fazer parte da Igreja Católica, mas não ter deixado a doutrina católica de que fora da Igreja não há salvação, logo eles rapidamente criaram uma Igreja universal e invisível, para eles fazerem parte. Mesmo com toda a cegueira católica da Idade Média, eles não chegaram ao ponto de criar essa Igreja universal e invisível. Criaram uma Igreja universal visível. Mas jamais o invisível. Seu Calvino e seu Lutero criaram esse monstro que é esse monstro, Igreja Universal Invisível. Ele matou mais igrejas batistas do que as inquisições católicas e protestantes juntas. Porque como foi que ele matou? Ele matou a igreja deixando as pessoas vivas. Antes, na Idade Média e logo depois da Reforma, eles matavam as igrejas, matando literalmente as pessoas. Porém, os que sobravam continuavam fiéis. Sobrou 10 fiéis. Matavam 7, ficou 3 fiéis. A igreja batista continuava de pé. Sobrou só um, ele saiu pregando, batizou, a igreja estava lá de novo. Bom, aí o anjão, doutor Satanás, aproveitou Lutero e Calvino com essa falsa doutrina e começou a colocar dentro das igrejas batistas, que ao aceitarem, morreram. As pessoas continuaram vivas, mas a igreja morre. Isso não é fácil das pessoas entenderem. Aqui dentro da Igreja Batista Bíblica, das que nós temos aqui na Paraíba, é muito fácil de se tratar desse assunto e as pessoas entenderem. Mas daquela porta para fora, para você apanhar é bem ligeirinho. Para você arrumar uma inimizade, uma intriga, intriga. Agora, nós vamos parar de falar? Obviamente que não. Igreja Batista, coluna e firmeza da verdade. Você já viu alguma pessoa reclamar porque João foi chamado de Batista? Ninguém reclama. Até tira o artigo, mas deixa o Batista. Ninguém reclama porque se chama João de Batista. Mas todo mundo reclama se chamarmos a igreja de Batista. João disse: aquele que me mandou batizar. João foi chamado de Batista porque batizava. Não era o nome dele. O pastor Miguel já ensinou isso aqui várias vezes. O nome de João era João. A mãe disse que era João, o pai disse que era João, Deus disse que era João e eu vou teimar? Será que será que nós conhecemos mais João do que o pai dele, a mãe dele e o Deus dele? Porém, quando Deus o mandou a batizar, que ele começou a batizar, aí as pessoas começaram a chamá-lo de João o Batista. Porque Deus mandou batizar. Bom, Jesus mandou a sua igreja fazer o quê? Batizar. Preconceito? Pode chamar João de Batista, mas não pode chamar a igreja de Cristo de Batista, é? É a mesma situação. João o Batista porque batizava. Igreja Batista porque batiza. Igreja de Cristo que batiza.
Esse nome que você encontra aí na frente significa a Igreja do Mergulho Bíblico. A igreja que tem autoridade para batizar. Mas alguém não do nosso meio, lembre-se que é um escândalo. Viu? Eita, estão dizendo que a Igreja Batista Bíblica é a coluna e firmeza da verdade? Você não acredita, não? Se nós não acreditarmos nisso, como disse, né, o pastor George, irmãos, se Cristo não começou a Igreja Batista, o que estamos fazendo aqui? Irmão, se nós não acreditarmos nisso, o que é que nós estamos fazendo aqui? É sim, irmãos. A Igreja Batista é sim, firmeza e coluna da verdade. Não é a Igreja Universal. Agora, ninguém se escandaliza quando os pregadores do erro dizem que a Igreja Universal Invisível é a coluna e a firmeza da verdade. Se está a igreja de conformidade com o conceito universal invisível, ninguém vai achar ruim. Porque, de conformidade com o ensino da Igreja Universal Invisível, as pessoas adentram a membresia da igreja quando creem. Todo crente, membro da Igreja Universal Invisível. E não é assim. Quando o homem crê, ele adentra a família de Deus. Ele passa a ser herdeiro de Deus. Uma distinção nisso. Quando alguém se torna um crente, ele passa a fazer parte da família de Deus. Família é uma coisa, igreja é outra coisa. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Família de Deus. Doutrina distintiva de Batista. Salvação fora da igreja. Salvação fora da igreja. Lucas, Jesus estabeleceu a sua igreja, tirando-a de dentro dos seus discípulos. Jesus estabeleceu a sua igreja com pessoas que já eram salvas. A salvação ocorre fora da igreja. É uma doutrina distintiva, uma doutrina que dá a distinção, que mostra a diferença entre os batistas e os outros. Nós cremos que não há necessidade de membresia na igreja para o homem ser salvo. Nós cremos que para o homem ser salvo é necessário que ele seja filho de Deus. É necessário que ele tenha recebido de Deus o poder de ter sido feito filho de Deus. Em outras palavras, primeiro o sangue remidor, depois a água
para eu colocá-lo na igreja. Doutrina distintiva, doutrina que diferencia. Para o catolicismo e o resto, fora da igreja, não há salvação. Para os batistas, a salvação ocorre fora da igreja. A salvação ocorre fora da igreja. Pode até ser dentro do culto, dentro do prédio, mas você nasceu na família de Deus e não na igreja de Deus. Amém? Amém. Nasceu na família de Deus e não na igreja de Deus. Sabe por quê? Se o camarada nascer na igreja, quando ele morrer, ele vai habitar onde? No mesmo lugar onde Judas vai habitar. Está entendendo, não? Judas não nasceu na família de Deus, nasceu na igreja. Tornou-se membro da igreja sem ser salvo. Agora, se o homem, como ladrão da cruz, creu e nunca adentrou a membresia da igreja, ele está num lugar diferente do lugar onde Judas está. Está entendendo? Quem nasce na família de Deus, a vida eterna, o paraíso, o céu, mansão celestial. Família de Deus. Bom, e quem pode se tornar membros da igreja? Aqueles que foram nascidos na família de Deus. Amém? Os que foram nascidos na família de Deus. Atos capítulo 1. Foi não, pastor? A linguagem da época, ele tem que o evangelho inverso, ele dizia, Rubens Alves dizia, é como um gato nascer do pano para virar biscoito. A mesma coisa, o gato nascer no pano e não vira biscoito. Vira não. Fica gato torrado. Bom, Atos capítulo 2, versículo 41, mostra a ordem correta. Essa ordem não pode ser quebrada de maneira nenhuma. A ordem correta. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiro as pessoas ouviram a palavra. Receberam de bom grado. A ideia de receber na Bíblia é diferente da ideia de aceitar. Por isso que você não encontra nenhuma passagem na Bíblia ninguém aceitando Jesus. A Bíblia fala em receber. Aceitar tem a ideia de que houve uma participação do homem decidindo nisso. E receber, você está descendo, caindo no buraco, e alguém lhe joga ajuda. Você recebe a ajuda. O impulso, você recebe. Então, os que receberam de bom grado a palavra de Deus, em João capítulo 1, diz, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquelas pessoas que receberam a Cristo, aquelas pessoas que receberam a palavra, essas pessoas podem serem recebidas na igreja pelo batismo. Porque tornaram-se filhos de Deus. Primeiro Cristo, depois a água. Primeiro Cristo, depois a água.
o batismo não salva. O batismo tem, obviamente, uma tipologia de que morreu e ressuscitou com Cristo. Como João também ensinava que Cristo morreria e ressuscitaria. Mas o batismo coloca o homem dentro da igreja de Deus. Jesus coloca o homem na família de Deus, o batismo coloca o homem na igreja de Deus. No texto de Atos, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se a quê? Agregaram-se a quê? A uma igreja batista local visível. Não agregaram-se à igreja universal invisível. Como você vai agregar alguma coisa numa igreja universal invisível? Fazendo a pergunta do pastor Miguel, né? Qual o tamanho do pé de uma igreja universal invisível? Onde está esse pé? É uma monstruosidade, porque se o pé está no Brasil, não pode fazer nada a não ser andar, não é? Se a mão está na Austrália, não pode fazer nada a não ser pegar. É estranho, não dá para... Bom, não agregaram-se a uma igreja universal invisível, porque a uma igreja universal invisível nada se agrega. Não tem como se agregar nada numa igreja que é universal e que é invisível. Agregaram-se à igreja batista local visível. Mostrando o seguinte: por que batista? Se alguém perguntar, mas não está escrito aqui que é batista. Não está dizendo assim, igreja. Bom, quem foi que batizou? Você vai ler o contexto, você vai encontrar quem nessa cena? Os apóstolos. Quem são eles? Aqueles que receberam autoridade, enquanto indivíduos ou quanto corpo. Olha o texto lá de Efésios, onde nós iniciamos. Corpo. Coríntios mostra claramente que há uns por Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. Não é uma conta difícil de fazer. Apesar de que tem pessoas que não querem somar. Mas é bem interessante você mostrar. Mas por que se afirmar que aí é uma igreja batista? Porque esse batismo aqui foi praticado. Esse evento aqui, todo esse evento, ele tem como sujeito a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aí depois você vai ter Pedro ficando em pé. Nada de universal, nada de invisível. E você tem facilidade para mostrar que quem conduziu todo esse trabalho aqui foi aquela igreja que reuniu-se com o Senhor e que recebeu do Senhor autoridade para isso. E não tão somente a autoridade, o empoderamento que ocorre nesse capítulo 2. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos é de extrema importância para a fundamentação da doutrina batista. Jesus chama os apóstolos, Jesus diz que eles fiquem em Jerusalém, Jesus Cristo diz que eles receberão a promessa. Tudo o que acontece relacionado à igreja de Cristo ali, em Atos capítulo 1, é de fundamental importância para que você entenda o desenrolar
de todo o Novo Testamento. Com os capítulos iniciais de Gênesis são de grande importância para você entender a respeito do homem, de Deus, da criação. Esses capítulos iniciais do livro de Atos nos ajudam a entendermos muito a respeito da doutrina. Mostra que Deus sempre exigiu com muita serenidade e ordem que a sua igreja esperasse e cumprisse aqueles eventos por ele determinados. Ficar em Jerusalém. O empoderamento da igreja não poderia ser em nenhum outro lugar, senão em Jerusalém. A promessa foi feita lá. E eles esperaram. E lá a promessa cumpriu-se. Depois da promessa cumprida em relação à igreja do Senhor, só citando, tem um artigo bem interessante. Eu não lembro o nome do autor agora, mas o título do artigo é algo como... É uma pergunta: a sua igreja batiza com o Espírito Santo? Aí o autor vai e responde no artigo que ele faz parte da igreja que tem o batismo com o Espírito Santo. E se remete a esse evento aqui. É bem interessante o artigo. É uma apostilhazinha, é bem interessante. Quando alguém perguntar, você já foi batizado com o Espírito Santo, você volta a perguntar, a sua igreja tem? E a resposta final é que eu faço parte de uma igreja que tem o batismo com o Espírito Santo, que ocorreu uma única vez na história. Que é exatamente o empoderamento da igreja para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Amados irmãos, não é difícil para nós entendermos, mas tem uma dificuldade no estudo, e eu vou encerrar, porque eu acho que já passou até da hora de encerrar. Tem uma dificuldade. É que algumas vezes nós não estamos defendendo essa doutrina como deveríamos defender. Muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes fica um, dois falando e os outros concordando, mas não entram. Não falam juntos. Não brigam pela doutrina. Lembrando, irmãos, que nós estamos em guerra. Nós não estamos em treva. Nós estamos em guerra. Verdade é que nós não guerreamos contra a carne e sangue, mas nós estamos em guerra. E a doutrina, a saudável doutrina, a sã doutrina, ela foi entregue à igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor a defenda. Não tem como negarmos esse trabalho. A responsabilidade da defesa da doutrina é da igreja do Senhor Jesus. Judas diz no verso 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A igreja é responsável por essa batalha, por essa defesa da verdade, pois ela é coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. E no capítulo 13 de 2 aos Coríntios, versículo 8, diz o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade. E encerrando, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas
como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Amém. Igreja Batista, coluna e firmeza da verdade. Se não é assim, nós não deveríamos ter vindo. Cá estamos porque cremos nisso. Cá estamos porque concordamos nisso. Amém? Amém. Que Deus abençoe rico e poderosamente a cada um dos nossos amados